Mateus, capítulo 10, versículo 16. Livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16. O tema da mensagem é As ovelhas entre lobos. Estamos falando sobre as instruções do rei para os seus apóstolos. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos aprendido, amados, a nós olharmos, estudarmos, lermos a Bíblia, tendo em vista Cristo, tendo em vista a glória do nosso Senhor. João 5,39, Jesus disse: Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18 nos fala que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3 fala: E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo é quem enviaste. Estamos vendo no livro de Mateus, que Mateus termina o capítulo 9, nos mostrando que Jesus está falando com seus discípulos sobre a seara, sobre um trabalho. E ele ordena que estes orem para que Deus envie trabalhadores. Logo após disso, ele escolhe 12 dos seus discípulos para serem apóstolos. Eu quero relembrar alguns detalhes sobre o livro de Mateus que nós estamos falando. O livro de Mateus, ele está proclamando que Jesus é o Rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Abraão, que Jesus é o filho de Davi. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Mateus nos mostra sobre a gênese da vida de Jesus. No capítulo 4, versículo 12 até o 25, Mateus vai tratar sobre o ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Do capítulo 5 ao capítulo 7, nós vimos que ele vai falar sobre a lei do governo de Cristo, que é conhecido como Sermão do Monte, que é o primeiro discurso. No capítulo 8 e capítulo 9, nós vimos também que ele vai tratar sobre o poder do governo de Cristo para resgatar, para curar, para libertar os pecadores. E agora Mateus vai tratar sobre o segundo discurso de Jesus e sobre o comissionamento dos discípulos. É importante nós destacarmos também, nós temos visto que Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem a ordem dos milagres, a ordem dos incidentes, a ordem dos textos, muitas vezes de forma diferente, porque provavelmente Mateus organiza por tópico e não por ordem cronológica, não por tempo. Mateus agora ele apresenta o comissionamento dos discípulos e nos apresenta o segundo discurso de Jesus. Nessa noite, nosso objetivo é nós olharmos para a Sagrada Escritura e continuarmos nessa manhã e continuarmos falando sobre as instruções de Jesus Cristo para os apóstolos e continuarmos olhando para Jesus com os olhos de Mateus. Vamos primeiro fazer um pequeno resumo, que eu acredito que seja muito importante ainda, sobre Mateus 10. Nós vimos lá no começo de Mateus 10, no versículo 1 até o versículo 4, que Jesus chama alguns dos seus discípulos para serem apóstolos. Lá dá o nome deles: Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes. Eu gostaria de relembrar um ponto muito importante disso, que é a diferença de discípulos e a diferença de apóstolos. Nesse texto aqui é muito importante que nós venhamos entender essa diferença, porque hoje muitas pessoas têm se apresentado como apóstolos, e nós temos aprendido e visto que é muito diferente em relação ao que a Escritura nos diz. Existe diferença entre discípulos e apóstolos? Sim, temos aprendido que sim. Para melhor entendermos, nós precisamos entender essa diferença. Qual que é a diferença entre eles? Visto que 12 daqueles que eram discípulos de Jesus se tornaram depois apóstolos, as palavras discípulos e apóstolos são frequentemente confundidas. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver muitas vezes a Escritura nos falando assim: o discípulo Pedro. Em algum outro lugar, o apóstolo Pedro. Por quê? Porque Pedro era
tanto discípulo de Jesus, quanto apóstolo de Jesus. Só que assim, embora sejam usadas de maneiras intercambiáveis, elas não são sinônimas exatas. Na Bíblia, discípulo significa um aprendiz, aquele que entrou na comunhão da instrução de Jesus. Todos nós aqui, quando nós fomos salvos pelo Senhor, nós nos tornamos discípulos de Jesus, mas não nos tornamos apóstolos de Jesus. Embora os apóstolos fossem discípulos, nem todos os discípulos se tornaram apóstolos. Se nós olharmos, dezenas de pessoas eram discípulos do Senhor Jesus. Inclusive, existe um comissionamento de Jesus para outros 70 discípulos para eles pregarem os evangelhos. Mas estes não se tornaram apóstolos. Um apóstolo, nós vimos também que ele desfrutava de um ofício especial na igreja do Novo Testamento. A palavra apóstolo significa alguém que foi enviado, ou seja, um mensageiro autorizado. Tecnicamente, porém, se nós olharmos para a Escritura, nós veremos que o apóstolo é muito mais que um mensageiro. Ele era alguém comissionado com a autoridade de representar aquele por quem ele foi enviado. No Novo Testamento nós vimos também que o supremo apóstolo é Jesus, porque ele representava o Pai, ele tinha a autoridade do Pai. E rejeitar Jesus equivalia a rejeitar o próprio Deus, o próprio Pai que o enviara. De modo semelhante, os apóstolos foram chamados, eles foram comissionados diretamente por Cristo, representavam Cristo e falavam com a autoridade de Cristo. Ou seja, se alguém rejeitasse a autoridade apostólica, significava rejeitar o próprio Cristo. Se Pedro falasse algo, nós vimos anteriormente, você podia escrever nas Escrituras que era a palavra de Deus. Vimos também que no Novo Testamento 12 apóstolos, 12 discípulos foram comissionados como apóstolos, e um deles, como nós sabemos, traiu Jesus, tirou a sua própria vida, e a igreja preencheu a vaga dele, escolhendo Matias como apóstolo de Jesus. A esse número foi acrescentado apenas Paulo, como um apóstolo especial, um apóstolo menor enviado aos gentios. Então nós vemos nas Escrituras que existiram apenas 12 apóstolos e um apóstolo menor, que era Paulo. E nós entendemos isso porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, diz: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos? 12. Vimos também em Mateus 19, 28, que Jesus disse: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Também vimos anteriormente a relação que tem os apóstolos, os 12 apóstolos, com as 12 tribos de Israel. Entendemos também que essas 12 tribos não foi adicionada nenhuma mais, como algumas pessoas tendem a dizer sobre os apóstolos. Vimos também sobre os requisitos para ser apóstolo. O primeiro requisito era ser testemunha do Cristo ressurreto. Alguém aqui já testemunhou Jesus ressuscitando? Só no filme, só lendo as Escrituras. E outra, ele tinha que ver Cristo fisicamente, pessoalmente. Nós vimos em Atos 2 sobre a escolha de Matias, que ele era um dos discípulos que andavam juntamente com Jesus. Ele acompanhava Jesus em tudo que ele fazia. Ele começou no batismo de João até o dia que ele foi levado às alturas. Então veja, a escolha de Matias ela não se deu aleatoriamente. O Estevão agora entrou na igreja, olha, tem o dom de apóstolo. Vimos também que apóstolo, que é o segundo requisito, que é possuir um chamado especial de Cristo. Apóstolo não é um dom, apóstolo é um cargo. O cargo de apóstolo ele não foi entregue pela igreja local, não foi entregue pela comunidade, não foi entregue por assembleia, por eleição, por presbitério. Para alguém ser apóstolo escolhido, ele tinha que ser escolhido presencialmente, fisicamente, chamado pessoal por Cristo. Vimos que o apóstolo Paulo
foi a última pessoa que viu Jesus fisicamente quando ele caiu. E Jesus apresentou-se diante dele e falou para ele, conversou com ele. E nós vimos muitas pessoas podem dizer que Jesus veio fisicamente para falar com elas. Elas estão mentindo ou a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia diz que Jesus voltará fisicamente somente na sua segunda vinda. Ele não aparece mais pessoalmente depois do apóstolo Paulo. O terceiro, esse também vai ter autoridade para operar milagres. Nós vimos no versículo 1 de Mateus 10, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quem deu autoridade para os apóstolos? Jesus. Mas aí as pessoas dizem, não, mas hoje nós temos apóstolos. E eu me pergunto para você, aonde que estavam os apóstolos na pandemia? Escondidos nos seus quartos. Se eles tivessem esse poder aqui, eles iriam nos hospitais e todas as pessoas, toda sorte de doenças e enfermidades seriam curadas. Tem alguém hoje na Terra que tem esse poder? Não tem. Se tivesse, a cidade onde ele está estaria lotada de pessoas. Nós vemos nas Escrituras. As pessoas dizem, mas hoje as pessoas não têm fé. Nós vimos anteriormente também que os apóstolos eles curavam pessoas que nem queriam muitas vezes ser curadas. Como o caso de Pedro e João, que chegaram lá na porta do templo que tinha que nós chamamos hoje um cadeirante, um aleijado, e esse pediu o quê? Para ser curado? Pediu esmola, pediu dinheiro. O que Pedro falou? Não tenho prata nem ouro, mas tudo que eu tenho te dou, levanta-te e anda. O que aconteceu? Ele pediu para ser curado? Ele esperava para ser curado? Então veja, é diferente do que muitas pessoas dizem hoje. É importante nós destacarmos, e vimos anteriormente, que autoridades eram um poder totalmente transcendente ao que nós imaginamos. Aqui nesse lugar, se um apóstolo de Jesus chegasse e todos nós tivéssemos eu estou com uma dor na barriga, estou com uma dor na cabeça, eu estou com câncer, eu estou com doenças tenebrosas, o que acontecia? Todos eram curados pelo poder de Deus. Cidades inteiras eram transformadas, curadas visivelmente pelo poder sobrenatural que emanava desses homens. A sombra deles curava, o toque deles e o falar deles curava as pessoas. Por quê? Por causa do poder de Jesus, através da vida deles. Em 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Irmão, se hoje ainda acontece isso, não eram credenciais dos apóstolos naquela época. Não é se todo mundo hoje pode fazer, se eu posso fazer uma coisa dessa, isso não prova que o apóstolo Paulo era realmente apóstolo do Senhor. Que Pedro, que Tiago, que João foram chamados pelo Senhor. Veja, eram credenciais, era mostrado através desses sinais que eles eram apóstolos do Senhor Jesus. E aí temos um ponto muito importante. Em quarto lugar, eles tinham poder para ensinar e definir a doutrina. Veja, se nós temos apóstolos hoje, este pode mudar o que diz na Bíblia. Ele pode fazer uma nova Bíblia, porque ele tem credencial, ele tem poder, autoridade para criar, definir doutrina. Por isso que a Bíblia fala em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, do partir do pão e nas orações. A igreja do Senhor persevera na doutrina dos apóstolos, porque eles foram chamados por Cristo e eles eram representantes autorizados por Cristo. Olhe para o Novo Testamento. Ele foi escrito pelos apóstolos de Jesus. Os ensinos dos apóstolos de Jesus e algumas pessoas muito próximas dele, como Lucas, por exemplo, que escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. Veja, aqui nós temos o ensino, a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus. Tudo que eles falavam, tudo que eles escreviam, tudo que eles viviam, podia ser escrito com palavra
infalível de Deus. Tem um apóstolo, tem uma pessoa que se denomina apóstolo aqui na nossa região, e esses tempos atrás ele deu um revelamento para uma pessoa, para um casal, que eles teriam coisas maravilhosas em suas vidas. Deus faria a obra nas suas vidas, o ministério deles ia crescer muito, expandir muito. 6 meses depois, ela matou o seu marido. Esse apóstolo acertou na sua previsão ou errou? Ele errou muito, não é? Inclusive ela está presa hoje. Não vou falar o nome dela, Flor de Lis. Ele lembra que eles tinham uma igreja? O apóstolo de Jesus erraria uma profecia? Jamais. Tudo que eles escreviam podia dizer que iria acontecer. A Bíblia fala que a igreja do Senhor está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento. E Efésios 3,5 fala: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O que os apóstolos disseram, ensinaram, está escrito nas Escrituras. E a igreja foi estabelecida através desses ensinos e através dessas doutrinas. Agora eu quero que os irmãos pensem o porquê que muitas vezes, muitos lugares viram uma bagunça teológica. Porque a partir do momento que eu me denomino apóstolo, eu tenho poder para dizer o que vocês podem fazer, o que vocês não podem fazer. Veja, tem lugares que jovens têm que procurar os seus apóstolos, os seus gurus, para perguntar se eles podem namorar. É errado alguém chegar para o pastor ou para o líder da igreja e dizer: pastor, eu conheci uma moça, será que eu podia namorar? Não é errado, é conselho, mas são decisões pessoais. Eu quero ir embora para a Europa, o meu guru deixa, o meu apóstolo deixa. Não faz sentido, porque a Bíblia nos mostra que nós que tomamos as decisões, nós que oramos, nós que buscamos ao Senhor de acordo com as Escrituras. E agora nós vamos ao segundo discurso de Jesus. Esse segundo discurso de Jesus, ele foi direcionado primariamente, nós vimos no versículo 5, a esses 12 apóstolos. Veja lá no versículo 5: a esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Semana passada nós falamos sobre essas primeiras instruções, que nós falamos até o versículo 15. Esse segundo discurso, ele vai do versículo 5 até o versículo 42. E ele é dividido em 4 partes, em 4 assuntos. Semana passada nós falamos da natureza da missão, que é do versículo 5 até o versículo 8, e da provisão da missão, o sustento dos discípulos, que é do versículo 9 até o versículo 15. E agora nós vamos começar a falar sobre a oposição, a perseguição que vai acontecer na missão, que vai do versículo 16 até o versículo 39. E depois nós vamos falar sobre a recompensa da missão, que vai do versículo 40 até o versículo 42. Vimos também que há muitos pontos importantes que nós precisamos ter em mente. O ministério dos apóstolos, isso nós sempre temos que ter em mente, é uma extensão do ministério de Jesus. Eles sempre estarão ligados ao ministério de Jesus. A missão deles está diretamente ligada ao ministério de Jesus. Há detalhes, por exemplo, ordenanças que nós vimos a semana que vem, que não são aplicadas a nós como igreja. Vimos na semana passada que eles não poderiam tomar rumo a gentios, nem entrar em cidades samaritanas, mas de preferência buscar as ovelhas de Israel. Vimos que era uma aplicação diretamente para eles. A aplicação em si, em primeiro lugar, é para os apóstolos de Jesus e válidos para o período também do ministério de Jesus aqui na terra. Porque o que acontece? Isso que foi citado agora, depois que Jesus ascendeu ao céu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, mudou. Eles espalharam por toda a terra, como diz Mateus capítulo 28. E agora vamos ver a missão e a oposição. Qual que é a missão? A Bíblia nos mostra que Jesus enviou, ordenou que seus discípulos orassem por trabalhadores, escolheu entre esses 12 apóstolos e enviou para uma missão.
Qual que é a missão? Nós vimos lá no versículo 6 que a missão era procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós vimos também no versículo 9, versículo 12 ao 13, que Jesus tinha falado sobre isso também. Capítulo 9, versículo 12 até o versículo 13, diz assim: Mas Jesus ouvindo disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja, o público-alvo de Jesus eram os doentes espiritualmente, as ovelhas perdidas de Israel, primariamente. Os apóstolos, como extensão do ministério de Jesus, eles têm a mesma missão: pregar o evangelho às ovelhas perdidas de Israel. Vimos também qual era a mensagem que eles deveriam pregar. O versículo 7 fala: E à medida que seguirdes, pregai, que está próximo o reino dos céus. Algumas pessoas entendem que esse próximo quer dizer que está vindo, está chegando, mas não era isso que estava sendo dito aqui. Não é no sentido que está vindo, mas que o reino dos céus chegou, o reino dos céus já está entre eles. E a mensagem central era o arrependimento, porque o reino dos céus está aqui agora entre nós. Qual que é o ministério dos apóstolos? Pregar, ensinar, curar. E agora vamos ver a oposição. Versículo 16 diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Irmão, vocês conseguem imaginar isso? Colocar várias ovelhas no meio de lobos? O que vai acontecer? Jesus mostrou anteriormente a missão deles, mas agora Jesus fala assim: eu lhes envio como ovelhas entre lobos. Veja, Jesus falou que ele estava enviando eles como para... O foco era as ovelhas perdidas de Israel. Veja, as ovelhas perdidas de Israel. Agora ele diz que Jesus envia ovelhas entre lobos. O que isso quer dizer? O termo ovelha é muitas vezes utilizado na Escritura para representar aqueles que são ou serão salvos pelo Senhor. O ponto central aqui é que Jesus começa a mostrar que eles vão sofrer. E eu quero fazer um paralelo com a mensagem que é pregada hoje na maioria das igrejas. Se olharmos para o evangelicalismo moderno, quais são as abordagens em relação ao ministério? Venha para Jesus e a sua vida será melhor. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Filho, Jesus sente saudades de você. Eu vejo em alguns lugares. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Essas promessas, elas pressupõem uma vida de rosas sem espinhos. Se olharmos para as Escrituras, veremos que é uma mentira, uma falsa promessa. Não é o que nós temos aqui. Jesus alertou os seus discípulos de que os enviaria para ficar no meio de lobos. E quando vamos lendo os versos subsequentes que nós vamos expor futuramente, nós vemos que até os familiares deles os trairiam e os entregariam à morte por causa da sua fé. E Jesus já tinha falado sobre isso em Mateus capítulo 5, abra comigo, Mateus capítulo 5, versículo 10 e versículo 11. Diz assim: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Algo inevitável para os discípulos de Jesus é a perseguição. Para a igreja de Jesus é a perseguição. É a marca daquele que é do reino dos céus. Todo filho de Deus será perseguido.
Os discípulos de Jesus, eles não devem esperar. Os servos de Deus, aqueles que estão vindo para Cristo, não devem esperar serem reconhecidos, aprovados ou louvor dos homens, mas perseguição. É isso que Jesus está dizendo aqui. O mundo odeia a Deus e a sua palavra. O mundo gosta daqueles detalhezinhos, sabe? Você será feliz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só esse verso. Sem entender o contexto, sem entender por que foi escrito, quem é o pastor. Nada vai me faltar, mas é porque era o pastor, né? Os verdadeiros cristãos que seguem Jesus serão perseguidos, hostilizados, oprimidos, zombados, rejeitados, maltratados e odiados. Todo cristão piedoso, autêntico, verdadeiro, que anda com Jesus, será perseguido. Jesus está dizendo isso, exatamente isso aqui para os apóstolos, e isso se aplica a nós também. Nós vamos sofrer calúnias, vão falar mentiras a nosso respeito, vão forjar planos contra nós para nos prejudicar. Quem são esses lobos? Os lobos são todos aqueles que se opõem ao Evangelho. São todos aqueles que lutam contra a igreja de Jesus Cristo. Aqueles que se opõem aos mandamentos do Senhor, aqueles que se opõem à palavra de Deus. Se olharmos para esse mundo, nós veremos lobos em tudo que é lugar. Eles muitas vezes utilizam-se até de músicas que se dizem cristãs para dizer, olha lá, as igrejas estão tudo perdidas. Não vale a pena ir na igreja. Olha só mentira, só querem dinheiro. Odeiam a igreja de Jesus. Alguns lugares fazem isso? Sim, mas não é a igreja de Jesus. Não é a igreja verdadeira de Jesus que vende o Evangelho. Se nós olharmos para os lobos, nós veremos que são animais com excelente visão, são territoriais, eles caçam em bando, são excelentes predadores e eles têm dentes apropriados para triturar os ossos das suas presas. Esses tempos atrás eu vi um negócio sobre os lobos, eles são cruéis. Eles trituram até os ossos de uma pessoa, por exemplo, se eles pegarem em bando. Ou seja, a pessoa vai ficar desaparecida. E Jesus está nos mostrando aqui, vai totalmente em oposição ao evangelicalismo moderno, a teologia da prosperidade, que afirma que ser cristão é ter vida boa, ter cristão é uma moleza, ser cristão só tem conforto, só tem vitória, só tem sucesso. Eu quero que você pense comigo. Convide um pecador a passear pelas páginas do livro de Atos. Os irmãos já leram o livro de Atos? Mostra a ele o quão terrível é a cena em que Estevão teve os seus ossos quebrados ao ser apedrejado. Os irmãos conseguem imaginar o quão maravilhoso é morrer a pedrada? Fala para ele assim, que alegria, que honra poder passar por isso. Depois vá, você e o pecador, até o texto que mostra os açoites com chicote de couro que rasgou a pele das costas do apóstolo Paulo. Continue analisando os textos e diga, uau, que maravilhoso! Quem não sonharia em passar por isso? Mostre os textos onde eles ficaram muitas vezes nas prisões, nas cadeias, injustamente. Você acha ainda que alguém viria para Cristo, tendo em vista essas circunstâncias? Alguém viria para Jesus lendo somente as Escrituras? Naturalmente. O evangelicalismo moderno rejeita as Escrituras. Procura focar apenas nas vitórias temporais, na saúde momentânea, nas alegrias, nos prazeres dessa vida. Muitas vezes olha apenas para as vitórias lá no Antigo Testamento, mas esquece daquilo que as pessoas passaram por causa daquilo. Os prazeres e a alegria dessa vida, eles são mais atraentes mesmo para os mortos em transgressões e pecados.
Quem não tem um plano maravilhoso para a sua vida? Todos têm um plano maravilhoso para a sua vida. Quem que não quer viver uma vida sem dor, sem aflição, só com vitórias, só com coisas fáceis? John MacArthur ele disse que precisamos corrigir nossa forma de apresentar o Evangelho. Não podemos negar o fato de que Jesus odeia o pecado e pune os pecadores com tormento eterno. Como podemos iniciar nossa exposição do Evangelho dizendo às pessoas que estão rumando a passos largos em direção ao inferno que Deus tem um plano maravilhoso para as suas vidas? Todos nós conhecemos a BR-101 ali. Quero que você imagine uma pessoa sentada na BR-101, confortável na sua cadeira de praia, lendo um livro. E na sua direção vem uma carreta bitrem. O que vai acontecer se ela não for alertada que aquela carreta está vindo na sua direção? Vai ser atropelada e não vai sobrar quase nada. É assim que as pessoas estão. Elas estão rumo ao tormento eterno. A carreta bitrem da ira de Deus está vindo sobre elas. E muitas vezes nós dissemos para elas assim: está tudo bem, Jesus ama você, há conforto para a sua vida, há o melhor de Deus para a sua vida. Mas isso não é verdade. Os apóstolos e discípulos de Jesus foram perseguidos porque pregaram o Evangelho com fidelidade. Eles pregavam: arrependei-vos e crede no Evangelho. Não era um evangelho falso com sabor de mel, ou um evangelho falso onde a pessoa é o espelho que reflete a imagem do Senhor, onde Jesus te ama assim como você é. Sem Cristo e sua maravilhosa graça, somos eternamente merecedores do inferno e de sua infinita ira justa caindo sobre nós. E é isso que nós precisamos entender. Sem Jesus, nós vamos passar o resto da eternidade no inferno. Sem a graça do Senhor, sem nós nos arrependermos e crermos realmente no Senhor, só nos resta a condenação. E o versículo 16 continua dizendo: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus havia ensinado e orientado seus discípulos e agora ele estava pronto para enviá-los. Estamos vendo que Jesus fala que eles seriam como ovelhas sendo enviados para o meio de um bando de lobos perigosos. Os lobos são cruéis e as ovelhas são desamparadas. Você já viu ovelhas? Os lobos são astutos e as ovelhas são bobas, não é? Elas dependem de alguém direcionando elas. Como essas ovelhas vão sobreviver no meio de lobos? Jesus afirma que elas teriam que aprender com outras duas criaturas: as serpentes e as pombas. As serpentes são animais prudentes, capazes de fazer julgamentos astutos. Elas são capazes de avaliar as circunstâncias e de se comportar de maneira apropriada. Nos daqueles Discovery da vida, mostra que é muito difícil alguém pegar uma serpente. E quando vem o perigo, a serpente, elas escapam de vista sem hesitação. E elas se camuflam muito facilmente. As pombas, entretanto, elas são animais inocentes. As pombas são criaturas simples, são criaturas de certa forma puras, que não causam problemas. No entanto, a sua simplicidade é propensa a levá-las ao perigo, pois elas não conseguem fugir quando um predador se aproxima. A pomba é facilmente manipulada, joga um pouquinho de comida e já vem um monte. No filme Esqueceram de Mim tem muito. A sua pureza está associada à sua credulidade. Douglas Donnell ele fala da seguinte maneira: nós devemos ser piedosos, mas não crédulos. Serpentes inteligentes, mas não serpentes traiçoeiras, pois nosso caráter recomenda a Cristo. A nossa piedade proclama o Evangelho.
Tim Challies, ele afirma que nós devemos nos comportar de uma maneira que chame atenção para o Evangelho, não para nós mesmos. Nós devemos assegurar que qualquer ofensa que causarmos seja a ofensa do Evangelho, não a ofensa de nossa própria depravação. Devemos pregar o Evangelho com sabedoria, avaliando situações para descobrir a maneira mais apropriada de falar a verdade mais clara. Sabedoria e inocência servem melhor à causa do Evangelho. E é isso que o nosso texto está nos dizendo. E para nós concluirmos, enquanto a nós, como nós vimos, há diversas aplicações para as nossas vidas. Jesus está nos mostrando que a vida do cristão é como ovelhas em meio a lobos. E nós devemos ser prudentes e nós devemos ser simples. Mas o meu desejo nessa noite, nessa manhã, é que nós venhamos olhar para Jesus, para Cristo, para o grande Rei. Irmãos, Jesus foi uma pessoa de amor incomparável e inabalável a Deus e aos homens. Ele buscou por toda a sua vida a glória do Senhor. Ele ficava irado quando Deus era desonrado pela impiedade e quando o homem era destruído pela religião. Jesus nos ensinou e nos mostrou como ser pobre de espírito, como ser manso, como ser faminto de justiça, como ser puro de coração, como ser misericordioso e como ser pacificador. Ele nos exortou, Ele nos mostrou a honrar a Deus de todo o nosso coração e nos despojar de toda a hipocrisia. Jesus, Ele praticava tudo aquilo que Ele pregava. Ele foi manso e humilde de coração. A sua vida se resumiu, como diz Atos 10:38, a fazer o bem e a curar. Ele separou tempo para as crianças e as abençoou. Ele rompeu as barreiras sociais para ajudar as mulheres, para ajudar os estrangeiros, os leprosos, as prostitutas, os cobradores de impostos e os mendigos. Jesus lavou os pés dos discípulos como um escravo e os ensinou a servir em vez de serem servidos. Até quando Jesus estava cansado, seu coração sentia compaixão das multidões que insistiam em procurá-lo. Mesmo quando seus discípulos se mostravam estáveis e prontos a negá-los e abandoná-lo, Jesus quis estar com eles e orou por eles. Ele disse que sua vida era um resgate por muitos. E ao ser executado, ele rogou perdão por seus assassinos. Irmãos, Jesus é totalmente diferente daquele que o mundo nos apresenta. Jesus fez tudo isso para a glória de Deus, para Deus ser exaltado. E é Jesus que fala com você nesta manhã. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ao pregarmos o Evangelho, nós olhamos, temos em vista Jesus e aquilo que Ele fez, mantendo sempre os nossos olhos, sempre fixados nele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor.